Não ache que você tenha que prometer resultados. Se você se inscreve numa academia, ninguém te prometeu que você iria emagrecer. A partir do momento que o pai leva o filho numa nutri, em nenhum momento você vai emagrecer, vai prometer que o filho vai emagrecer, que o filho vai sair comendo, que a introdução alimentar vai ser mil maravilhas. Mas você vai estar ali dizendo, eu vou dar o meu melhor. Mas é claro que quando a gente tem conhecimento, esse meu melhor é melhor. Por quê? Porque você vai ter conteúdos práticos e vai ter, muitas das vezes, se você resolver amanhã entrar no método NutriKids, apoio e ajuda de outras nutris que já estão um pouquinho mais na prática que você e vão poder te responder, olha, faz isso e aquilo que vai dar mais certo. E eu, Andréia, quando eu estava nessa jornada de tentar e não tentar, muitas das vezes eu ia perguntando para Deus e o mundo, eu perguntava para pediatra, eu perguntava para minha cunhada que era mãe, eu perguntava para a professora da minha pós na época que tinha que enviar e-mail, porque minha pós foi à distância, aí tinha que esperar a resposta, olha. Aí eu procurava na internet, eu perguntava nos blogs de maternidade, eu achava a resposta. Mas às vezes, Nutri, essa tua insegurança é só porque você não tem alguém ali para perguntar. Olha, botaram lá na caixinha de perguntas se eu posso ofertar amendoim para um bebê. Esses dias perguntar lá no método, pode ofertar vitamina D no veículo de óleo de amendoim? Ou seja, na faculdade a gente não vê isso, na pós muitas das vezes a gente não vê isso, mas ali dentro de 400 nutris tem uma nutri que já ganhou mais experiência e falou, pode, não tem problema nenhum. E aquela nutri já vai lá na caixinha de perguntas e vai responder com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, expectativa dos pais, eles sempre vão ter. Independente se você tem 20 anos de experiência ou se você tem 20 dias. Sempre vai criar expectativas. Qual é o nosso papel? Alinhar essas expectativas para a realidade. No primeiro encontro, o que eu posso fazer, igual eu falei na semana passada na live de seletividade, o que eu posso fazer, que eu falei que eu trabalho com 3 pilares quando eu atendo criança seletiva. O primeiro pilar é o plano alimentar terapêutico e a suplementação. Isso cabe a mim, beleza, eu faço, é o meu papel, eu estudei para isso, eu vou fazer isso. Terapia alimentar, cabe a mim, encaminhar outros profissionais, cabe a mim também, é o meu papel, beleza? Terceiro pilar, apoio dos pais, não cabe a mim. Então, o resultado depende dos 3. Se um não faz a sua parte, por exemplo, se os pais não fizeram a parte deles, eu não tô nem aí se foi criado expectativas ou não, eu fiz a minha. E se eu falo isso na primeira consulta, se daqui um mês eles falarem, não tá tendo resultado, olha, eu tô fazendo tudo que eu prometi pra você que eu ia fazer. E você tá fazendo o seu papel dentro das suas possibilidades? Porque a gente conversou muito nas lives dessa semana o quanto a gente tem que ser humano e entender o momento dos pais, o quanto eles podem se doar para aquilo. Mas essas expectativas sempre vão existir. E uma coisa, Aline, que eu posso te dizer do fundo do meu coração, o que me fez diminuir esse medo, esse receio, foi começar atendendo de forma voluntária. Conhecidos, colegas, porque o que traz essa pressão é, estão me pagando, eu vou ter que entregar. Entende? E aí essa pressão fica grande e muitas das vezes a gente fica nervosa na consulta e aí sim que a coisa não anda, tá bom? Eu sinto que meu propósito na vida é ajudar as pessoas, mas o medo e a insegurança estavam me distanciando da minha missão. Sabe o que são o medo e a insegurança? O medo e a insegurança é se preocupar com o que os outros vão achar. Porque muitas das vezes, Nutri, muitas das vezes não, eu tenho certeza, você sabe ensinar de certa forma uma criança o que ela precisa comer. Ou sabe orientar como que ela pode comer frutas de um jeito mais gostoso. O básico todo mundo sabe. Sabe que tem que aumentar o consumo de águas. Você sabe que tem que estimular a criança a fazer mais atividade física. Então, se você não dependesse da aprovação dos outros, você já estaria lá atendendo. Mas é a aprovação dos outros que te traz esse medo. O medo do não, o medo da rejeição, o medo da negação. Porque desde criança nós somos criados, e isso é cultural e é passado de geração para geração, que nós não podemos ser rejeitados. Que se alguém rejeita a gente é porque a gente não é boa naquilo que a gente faz. E quantas famílias já passaram por mim, inclusive depois que eu aprendi de fato a atender e atendo do jeito que vocês veem que eu atendo,
que passam por mim e não voltam, e tá tudo bem. Quantos Nutris, inclusive, se inscrevem no método depois? Não são muitas. Então, assim, olha, a rejeição vai acontecer para qualquer um, inclusive para aquela Nutri que você mais idealiza, que é a perfeita. Vai ter gente que não vai gostar dela. Por quê? Porque ninguém vai agradar todo mundo e ponto final. Agora, a questão é você ver qual é o percentual disso. São mais pessoas gostando de você ou mais pessoas não gostando? Porque lá no consultório, a maioria dos pais eu fidelizo, então isso é um bom sinal. Mas sempre vai ter aqueles 10, 20% que não voltam. E antes eu me martirizava, dizendo que se não voltaram a culpa era minha, porque eu isso, porque eu e aquilo. E me apunhalando. E isso só me deixava cada vez mais para baixo e com menos motivação de continuar. E cada vez achando que eu não era boa em nada. Eu cogitei vender Polishop, eu fiz faxina, como vocês viram. Eu cogitei atender por plano de saúde porque eu não era boa o suficiente para cobrar R$200, eu merecia mesmo R$20 por consulta porque eu não era boa. E de fato, muitas das técnicas que hoje eu uso eu não tinha na época. Então faz sentido na época eu não ter a fidelização que eu tinha. Mas ao mesmo tempo, ao invés de eu levantar minha cabeça e agir no sentido de eu vou encontrar um caminho. Porque o meu estralo, a minha chavinha virou quando eu tava já 2 anos formada. De que eu precisava de ajuda. De que eu precisava aprender com quem já tinha aprendido. Com quem já tava fazendo. Com quem já tava fidelizando. De que eu precisava mudar minha mentalidade. Parar de me sabotar. Parar de me colocar pra baixo. Parar de dizer que eu era baixinha. Que eu tinha cara de 10 anos, que ninguém ia botar credibilidade em mim, que os parceiros que eu tava procurando, ninguém tava dando bola pra mim, que a escola onde eu tava trabalhando, vários pais vinham dizer que não estavam de acordo com aquilo que eu tava propondo. E várias vezes eu chorei com o sentimento de que eu também estava perdida. Mas eu não estava, eu estava no caminho. E eu continuo no meu caminho, eu não estava perdida. A gente se perde quando a gente perde o caminho. Se a gente está fazendo uma trilha e a gente se perde na mata é porque a gente saiu da trilha. Mas eu estava na minha trilha. Só que eu estava atravessando um morro e não conseguia ver o outro lado ainda. Eu ainda estava atravessando a ponte, olhando para baixo com medo daquilo que estava embaixo de mim, que eram meus próprios medos. Então, hoje eu tô filosófica. Então esse medo e essa insegurança tem 2 motivos. Falta de conteúdo, falta de estudos, falta de base, né, teórica e prática, que isso é muito fácil de se resolver. Você se inscreve no meu curso, no Método NutriKids amanhã, e você já vai ter tudo que você precisa para atender. Mas aí tem um segundo fator, que o Método NutriKids até resolve, porque eu trabalho muito isso no primeiro módulo, que é a mentalidade que a gente carrega sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre a nossa profissão, sobre os nossos serviços. Agora, Nutri, você vai ter que fazer isso por você também. Todos os dias, internalizar o quanto você é capaz de lembrar lá daquela criança que era sonhadora e que se via realizando tantas coisas boas. E no dia que você se inscreveu na faculdade e imaginou, estando já com o diploma em mãos, se intitulando nutricionista e com tudo que você teria já ganhado, buscando ajudar as pessoas através da nutrição.